Saudações humanos, eu sou o Hyper. Hoje nós vamos aprender a criar um exército de pessoas manipuláveis, fragilizadas emocionalmente, intelectualmente sabotadas, com fortes convicções e prontas para reproduzir muitas cópias de si mesmas. O segredo dessa receita? A doutrinação infantil. Segue a vinheta. O significado original de doutrina, no latim, era ensino ou instrução. A palavra grega equivalente originou o termo catecismo, que você deve conhecer. Como a religião acabou se apropriando de algumas palavras, o termo doutrinação foi adquirindo com o tempo uma conotação mais depreciativa. Abre aspas, implantar ideias ou princípios sectários para angariar adeptos ou orientar comportamentos. Fecha aspas. Eu imagino que quase nenhum católico concorde que foi doutrinado. Por outro lado, a maioria vai concordar sorrindo que fez a catequese. Olha, implantar ideias nas mentes de pessoas adultas é uma coisa bem complicada. O cérebro é um órgão moldado, em boa parte, pela experiência. É quase como se diz no ditado, não dá para ensinar truque novo para cachorro velho. Essa capacidade que permite ao cérebro se adaptar, se reconfigurar de forma a aprender e armazenar novas informações com maior facilidade, se chama neuroplasticidade. Uma propriedade que, segundo pesquisas recentes, se mantém durante a vida toda. Porém, é muito mais acentuado durante a infância, que é o período em que o cérebro está em crescimento. Um estudo antigo, de 1989, mostrou que crianças que aprendem um segundo idioma até os 7 anos de idade podem adquirir uma fluência que é praticamente indistinguível das pessoas nativas desse idioma. Essa proficiência, conforme apurado por esses pesquisadores, ela iria diminuindo até se estabilizar conforme a janela de idade iria aumentando. Crianças são livros com páginas em branco. A ideia da tábula rasa é bem velha, representada no contexto grego antigo por Aristóteles e no contexto do empirismo moderno por John Locke, em seu Ensaio acerca do Entendimento Humano, de 1690. Essa ideia ganhou força pela sua natureza intuitiva e facilmente verificável no mundo real. Você geralmente não vê uma criança de 5 anos com uma opinião autêntica e forte sobre moral, epistemologia e metafísica. Hoje nós sabemos que a ideia de tábula rasa leva em conta apenas uma parte da história e que o que já vem escrito nos nossos genes não é descartável dessa equação. Um bebê de 6 meses pode, por exemplo, nadar sem que ninguém o tenha ensinado, mas equivaler uma criança a uma página em branco é uma aproximação bem razoável para o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Tendo isso como ponto pacífico, podemos também concordar que é uma grande responsabilidade participar da escrita de um livro tão relevante quanto aquele que constrói e define o indivíduo. Uma analogia mais moderna do que um livro seria um programa de computador. Não é do nosso interesse como sociedade que as pessoas executem nas suas cabeças códigos maliciosos, autodestrutivos, que atrapalhem a performance dos seus sistemas operacionais, ou que fizessem mal às outras pessoas. Nesse sentido, meus amigos, vocês acham que a religião se pareceria mais com um programa inofensivo ou com um vírus de computador? Mas a doutrinação não é exclusiva da religião. Na verdade, existem vários tipos de doutrinação infantil, de natureza política, ideológica, religiosa. Sobre doutrinação ideológica, o MST parece ser um bom exemplo. Eles têm feito um trabalho bem intenso com um grupo kids deles, chamados de Sem Terrinha. Chamada MST.
Eu sei que o MST já sofre bastante com notícias falsas e preconceito, mas que eles coloquem os adultos para se exporem assim em público dessa forma. Em alguns vídeos tem criança defendendo melhores condições de educação e infraestrutura. Então, minha gente, ó, estruturas para escola itinerante. Tem escola que tá caindo porta, sala de aula, falta materiais. Creio que todo mundo tem dificuldade, né, nas escolas, em casa também, que às vezes fica muito difícil. A gente também precisa estudar e ter educação melhor. Mas em outros fica bem claro a ideologia predominante ali. Será que é a idade certa para isso? Muitas pessoas ficaram indignadas com o que chamam de doutrinação em crianças. E os adultos? A lei permite que eles submetam crianças a doutrinações ideológicas. Parem de usar a inocência das crianças. Vocês não têm vergonha de ficar doutrinando criancinhas, não? Doutrinação política. O projeto de lei 867 de 2015, conhecido como Escola Sem Partido, foi criado com o objetivo de impedir a suposta doutrinação comunista nas escolas do país. A escola sem partido, ela é contra, e eu também sou, contra a doutrinação na cabeça de jovens, adolescentes e crianças que querem implantar o comunismo. Ele, adolescente, seja ele jovem e criança, muito menos pode ser doutrinada para o comunismo como vocês vêm fazendo até hoje. Eu nem vou perder tanto tempo falando desse PL, porque o Supremo Tribunal Federal felizmente considerou ele inconstitucional em 2021. Mas a ideia era basicamente colocar uma mordaça nos professores da rede pública, para que a educação fosse mais baseada no princípio moral dos pais. O item 7º do artigo 2º desse projeto de lei diz que a educação nacional atenderá ao direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Na cabeça dessas pessoas, eu imagino que se os pais não acreditam na escravidão, os filhos não precisam aprender sobre isso. Hoje vamos falar sobre a suposta escravidão que teria ocorrido no Brasil no século XIX. Professora, você não esclareceu muito. Você é a favor ou contra a escravidão? E outra coisa, o som tá muito baixo com o ruído, pode repetir? Eu entendi o que você quer que eu faça, Jéssica, mas você não pode me obrigar a tomar partido de um assunto tão espinhoso como esse. Todo esse projeto começou, na verdade, com a insatisfação dos cristãos por sentirem que eles perderam o monopólio da doutrinação. Que os pais precisam se conscientizar da necessidade de assumir as rédeas da educação dos seus filhos. A pergunta é de que maneira nós podemos fazer com que aquilo que nós acreditamos chegue lá no aluno em sala de aula e, ao mesmo tempo, a gente ofereça uma educação de qualidade. Esse é o grande dilema. Ah, sim, obviamente é um grande dilema mesmo, porque você está querendo ensinar ciência e magia no mesmo local. Não dá para ensinar o que vocês acreditam mantendo a qualidade do ensino. Sinto muito. Imagina que chato você falando uma coisa na igreja, enquanto o tal do professor fala outra coisa na escola, um absurdo. O pastor diz Adão e Eva. O professor diz evolução. O pastor diz Êxodo. Moisés abriu o Mar Vermelho. O professor diz, então, na verdade nunca houve evidência de escravidão de hebreus em larga escala no Egito Antigo. O pastor diz, então aceite Jesus como seu salvador, senão você vai para o inferno. E o professor não diz mais nada porque vê que tem um aluno, filho de pastor, no final da sala lá, gravando o que ele está falando. Na verdade, eu desconheço totalmente que esse tipo de dinâmica, igreja versus escola, aconteça na vida real. O que nós temos, na verdade, são escolas cristãs espalhadas pelo país todo. Os professores, via de regra, já lutam só para conseguirem a presença e a atenção desses alunos. Talvez se realmente existisse algum tipo de atrito entre igreja e escola, nossa educação estaria melhor do que ela está. Basta olhar para o tanto de gente adulta formada no ensino médio que acredita até hoje em dia na Arca de Noé. A gente meio que já entrou então no último tipo de doutrinação, doutrinação religiosa. Esse tipo, na minha opinião, é o pior de todos, porque é a única doutrinação que costuma rotular crianças. Não é comum ver uma criança neoliberal ou adepta do keynesianismo engateando por aí. Por outro lado, você acha em qualquer lugar uma criança rotulada como cristã, islâmica, etc. Na verdade, já deu para perceber que é bem difícil separar a doutrinação religiosa da ideológica e da política. A direita hoje no Brasil está nas igrejas. É majoritariamente cristã, conservadora e liberal, mas só na economia, os costumes nem pensar.
Mas voltando, doutrinação religiosa. Será que é a idade certa para isso? Se você não está preparado para subir, procure se conversar com Deus. E os adultos? A lei permite que eles submetam crianças a doutrinações. Eu sou amor e sou justiça. Eu sou amor dos que realmente querem coisa comigo. Aleluia, sura de manturina, carinha de manturina, massura, seria de manturina. Aramonaya saeda cantaramona eu. E cantaramona eu. Ai, eu sou de cantaramona. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém. Deus vem dizendo: chega de usar o que é dos outros. Tá na hora de você usar o que é seu, Davi. Chega de usar o que é dos outros. Eu vou. Muitas pessoas ficaram indignadas com o que chamam de doutrinação em crianças. Porque eu não sou ninguém. No meu nome não pode, mas no nome do Altíssimo você vai sair. Vai dando glória, filho. Vai dando glória. Posso ser profeta de Deus por uma vida? Deus me trouxe lá de Corubá. Oh, glória. Vai, passei, vai. Passei. Passei, vai. Passei, vai. Sai agora. Minha. Olha aí que demônio terrível aí. Sai. Parem de usar a inocência das crianças. Vocês não têm vergonha de ficar doutrinando criancinhas, não? Olha, eu espero que você concorde comigo. É uma vergonha colocar uma criança no meio desse espetáculo bizarro e ridículo que são os exorcismos nas igrejas neopentecostais. As igrejas exploram a imagem de crianças e se orgulham disso. Culturalmente isso é visto com bons olhos, é considerado bonito. Deve ser essas crianças que aprendem tudo no grito que viram eleitores de pessoas como o Pablo Marçal. Eles crescem achando que falar alto e com convicção é tudo que importa para merecer a atenção de outra pessoa. São crianças brilhantes, com potencial incrível, e elas acabam reduzidas a adultos despreparados, religiosos, preconceituosos e de mente fechada. Isso pode acontecer também com um jovem adulto que se converte, mas é muito pior para quem já nasceu nesse meio. Se você nasceu em berço cristão, você sabe o quanto isso é valorizado em círculos religiosos. Eu imagino que seja assim porque eles sentem que você é um livro escrito praticamente 100% por eles. Ou, usando a analogia moderna, um programa cheio de vírus. Enfim. Dessa forma, você conhece menos as outras opções. Você tem mais propensão à obediência e menos chances de ter pensamentos ou experiências que causem discordância ou dúvida daquilo que é ensinado nesse ambiente. A doutrinação na infância é fundamental para que se construa uma espécie de firewall da fé na sua mente que impeça o processamento de quaisquer fatos e informações que contrariem a visão daquele mundo que é ensinado. Talvez seja um pouco parecido com aquela pessoa que teve o azar do primeiro relacionamento da vida ser uma relação tóxica. Se você não tem um padrão de comparação, tende a aceitar qualquer coisa. Eu encontrei aqui 7 sinais de que você está em um relacionamento tóxico. Vai vendo aí se você fecha o bingo. Controle excessivo. Deus é onipresente e não sai de perto de você nem para você ir no banheiro. Ameaças. Se você comer camarão, você vai para o inferno. É sério, tá na Bíblia, os evangélicos ignoram totalmente, mas tá lá. Mais um, perda de relacionamentos. Amizades do mundo não prestam. Quem já ouviu isso, levanta a mão aí, igreja. Tiago 4,4. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. É isso que está querendo dizer aí? Não sei, mas muitas pessoas usam esse versículo aí. Silêncio como punição. Deus pode falar através de uma jumenta, mas não responde uma oração
É Deus trabalhando de formas misteriosas. 5. Você ignora suas necessidades e vontades. Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Ou seja, Jesus pede para você largar tudo aquilo que você gosta. O excesso de ciúme, outra característica importante de uma relação abusiva. Josué 24:19. Ele é um Deus santo, um Deus zeloso e ciumento. Falando de abuso, abuso financeiro. Levítico 27, do 30 ao 32. Todo dízimo pertence ao Senhor. Bingo! Ouviu um vencedor? Temos? Alguém aí? Alguém? Praticamente todo mundo que segue uma religião abraâmica. Parabéns! O prêmio de vocês vai ser dar o dízimo do pastor no fim do mês. É isso aí, vai com força. Então pronto, pega toda essa informação, todos esses conceitos e coloca na cabeça de uma criança que está aprendendo a falar. Um dos primeiros relacionamentos dessa pessoa já é abusivo. Ah, mas Deus te ama. Sim, e vai te jogar no inferno caso você não o ame de volta. Ah, o medo. A chave para tudo isso. O que é um crente verdadeiro se não uma pessoa com medo? O medo é inserido desde a mais tenra infância. Sim, o crente pode até ficar corajoso, mas só quando se aproxima de Deus. É assim que a coisa se mantém. Daí ele fala que não tem medo de demônio, inferno, fantasma, nem de aparição, etc. Mas aí é o famoso caso da solução imaginária para um problema imaginário. Nos Estados Unidos, a criatividade dos crentes atingiu um nível de malignidade contra as crianças que eu nem sei como ninguém se perguntou se a ideia não vinha do próprio Satanás. Chamados de casas infernais, em tradução livre, essa bizarrice que você está vendo serve para mostrar para crianças de 12 anos como é o inferno. A ideia é fazer com que eles pensem 2 vezes antes de pecar. You weren't gonna hurt me! You're hurting me! Chrissy, it's only a medical procedure. No! No, I changed my mind! It's just too bad I wasn't there the night you were born. Homosexuality equals sin. And sin. Se você acredita no fogo eterno, qualquer coisa praticamente vai ser justificável. É claro, a desculpa é livrar as crianças desse fogo eterno. A psicóloga britânica Jill Mitton se especializou na saúde mental de pessoas que nasceram em seitas ou lares fundamentalistas, mas que conseguiram sair desse ambiente. Ela mesma tem uma história parecida com isso e comenta sobre os efeitos negativos dessa criação. They need to be allowed to hear different perspectives on things. They need to be allowed to investigate. They need to be allowed to develop their critical faculties. If I think back to my childhood, it's one that's kind of dominated by fear. And to a child, images of hellfire and gnashing of teeth are actually very real. They're not metaphorical at all. To me, that is a form of mental abuse or psychological abuse. What happens in hell? It's strange, isn't it? After all this time, it still has the power to affect me when you ask me that question. Hell is a fearful place. It's complete rejection by God. It's complete judgment. There is real fire. There is real torment, real torture. Crianças são particularmente propensas a acreditarem e a confiarem nas coisas que lhes são ensinadas pelos responsáveis. Elas não sabem nada sobre o mundo. E se estivessem na natureza, confiar nos pais seria a melhor decisão para garantir a sua sobrevivência. A doutrinação abusa dessa dinâmica natural e se infiltra na relação entre pai e filho. Você consegue facilmente fazer uma criança acreditar no Papai Noel, na Fada do Dente, no Bicho-Papão, o que for. Com o Papai Noel, ela vai ganhar presentes caso se comporte durante o ano. Com a Fada do Dente, ela vai ganhar um prêmio pelo sofrimento de arrancar um dente. Com o Bicho-Papão, ela vai querer ficar mais perto dos pais para não ser devorada. Tão fácil quanto isso, é possível ensiná-la a acreditar em Deus e no diabo. Mas o que acontece com todas essas histórias se não forem continuamente reforçadas durante o crescimento dessa criança? Ela olha para um lado, olha para o outro e percebe que ninguém nunca viu a Fada do Dente. Começa a se questionar sobre essa logística estranha do velho Papai Noel entregar milhões de presentes para todas as crianças ao redor do mundo.
A doutrinação é um tipo de abuso psicológico em que não se ensina a criança a pensar, mas define o que ela deve pensar e busca controlá-la. Isso no campo da psicologia, mas a doutrinação dá lugar a abusos físicos também. Se você bater numa criança, você é processado. Por isso que nós estamos vivendo hoje uma geração de delinquentes. Provérbios 23:13 fala literalmente de bater com a vara. Palmada é um recurso bíblico que deve ser usado para a disciplina de filhos. Punições físicas fazem parte do escopo de cuidado de um pai amoroso aos seus filhos. Ir contra isso é tentar criar uma ética nova e não funciona, cá entre nós. É uma bobagem que não funciona, tá criando só um monte de criança desobediente e frustrada com a vida, certo? Disciplina física faz parte daquilo que a Escritura diz, debaixo da sua sabedoria divina, que deve ser feito por pais aos filhos quando são desobedientes. Simples assim. E alguns aqui daqui a pouco, quando eu falar de repreensão dos filhos, vão falar, não pode mais, porque senão dá conselho tutelar, os pais vão presos. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Primeiro a gente obedece a Deus, depois aos homens. Esse castigar no hebraico significa utilizar a vara, literalmente. E vamos meditar em Provérbios 13:24. O tema é a vara e o filho. Gente, isso aqui é a palavra de Deus. Deus fez o ser humano. Deus conhece as crianças. O pecado é uma escolha. As crianças, elas não nascem boazinhas. As crianças não nascem... Tem criança que tem uma índole boa. Tem crianças que tem uma índole má, rebelde. E a palavra de Deus nos fala sobre a vara da disciplina. As palmadinhas ali na região pedagógica, no bumbumzinho. Elas são importantes. E o ideal não seria as mãos para corrigir, mas uma varinha. Eu tive a varinha. A pessoa que não tem limites fica um monstrinho. É aquele jovem, aquela pessoa que ninguém suporta. Hoje temos leis impedindo a palmada. Leis impedindo o castigo para os filhos. E essas leis aí não são leis de acordo com a palavra de Deus. Oferecimento... Isso é um absurdo, é uma selvageria. E não é raro ver pessoas que sofreram por esse tipo de atitude selvagem defendendo esse mesmo comportamento e até mesmo aplicando nos seus filhos. E eles dizem, eu apanhei e sou uma boa pessoa. Só não diz quantos remédios ele toma para ansiedade, depressão e quantas sessões com o psicólogo precisa fazer para ficar bonzinho. Esse tipo de abuso limita a criança intelectualmente e cria medos e inseguranças desnecessários que podem afetar essa criança para o resto da vida. Crianças são imprevisíveis, mas elas não devem ser controladas. Elas devem ser guiadas pelos caminhos da racionalidade e da ética. Se você não está preparado para encarar esse fato, talvez deva considerar não ter filhos. Quem eu estou querendo enganar aqui, as pessoas menos preparadas são geralmente aquelas que têm mais filhos. Olha, numa sociedade saudável, as crianças seriam protegidas da maior parte das ideias adultas. A partir de determinada idade, quando tivessem informações suficientes sobre o funcionamento do mundo real, poderiam avaliar as opções disponíveis. Mas nós estamos no mundo real. Os pais também já foram crianças, que por sua vez tinham pais que também foram crianças, e assim vai, e assim por diante. E a maioria dessas pessoas é basicamente uma cópia daqueles que vieram antes. Tudo bem, estão fazendo aquilo que acham ser o certo e morrem de medo de seus filhos se desviarem e acabarem no inferno. Na visão dessas pessoas, elas só estão seguindo a Bíblia. Ensinem a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. A Bíblia é um livro muito antigo e desatualizado, por mais que os crentes custem a entender isso. Eu mesmo consigo criar um ensinamento muito melhor. Ensine a criança a pensar sozinha. Dê a ela as ferramentas da razão e da lógica para a construção do pensamento crítico. Fomente sua curiosidade e criatividade. A criança precisa aprender a se desviar de caminhos errados. E nunca explore o medo de uma criança como forma de garantir controle e obediência. E aí, o que você achou? Eu estou melhor que a Bíblia já ou não? Eu não quero fazer parecer aqui que criação de filhos é uma coisa simples. Provavelmente é uma das coisas mais complexas que existe por aí. Nenhuma criança vem com manual de instrução. Será que a esperança está só no que sobra da nossa neuroplasticidade durante a vida adulta? Será que a maioria das pessoas vai estar sempre fadada a repetir os caminhos dos seus pais e avós? Ou então, pela falta de critério, seguirem por outros caminhos que também levem à perpetuação da doutrinação? As crianças que se libertaram da caverna conseguem ajudar aquelas que ainda estão presas? Segundo o mito de Platão, tentar é um grande risco, mas eu acho que vale a pena tentar. Um abraço e até a próxima. E você, o que você acha? Coloque aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Será que uma criança que cresce sem a doutrinação de um adulto decidiria em algum momento acreditar no Papai Noel? Ou na Fada do Dente?
ou em Deus? Se você gosta do nosso conteúdo, curta e se inscreva no nosso canal. Acesse também nossas redes sociais e nos ajude com a disseminação desse material. Um abraço e até a próxima.